sou Igor Gasparini, sou diretor da TF CIA de Dança, uma companhia de dança urbana contemporânea que já tem 22 anos aqui na cidade de São Paulo. E a gente traz aqui para o Teatro Sérgio Cardoso o espetáculo Rastro, uma obra que estreia como uma proposição poética para espaços alternativos e que aqui a gente vai fazer na Sala Pascoal uma adaptação, uma recriação para o espaço da Sala Cênica. Rastro é uma proposta da gente olhar para a história da companhia, para os rastros que marcaram essa trajetória. Então tem um pouquinho de um pensamento coreográfico lá do início do nosso trabalho, assim como expandir esse pensamento coreográfico para além das coreografias 5, 6, 7, 8, mas uma coreografia que se dá também no espaço, que se dá na relação, nas transições entre os artistas, os figurinos, os deslocamentos. Pensar a coreografia como um conceito expandido e resgatar também um pouco o que é base na história da companhia, que são as danças urbanas. No nosso histórico, a gente tem outras obras de repertório para palco italiano, para salas cênicas, mas já faz um tempo que a gente tem se interessado a pensar a arquitetura e pensar outras formas de pensar o espaço a partir da nossa obra coreográfica. A gente fez isso em Elo, que é uma obra de 2019, e de lá para cá a gente tem pensado outros espaços como as praças, as áreas de convivência, especialmente para encontrar com o público onde ele já está. Então, ao invés do público ter que vir para dentro de um teatro, ele pode estar numa praça, estar numa área de convivência do Sesc e receber essa obra a partir dessa experiência com a gente, enquanto artista, encontrando essas pessoas. E ao longo da nossa pesquisa, a gente foi trabalhando com muitos deslocamentos pelo espaço. Isso faz com que os nossos corpos em movimento criem coreografias que são do espaço. Então, se você olha de cima, é um tipo de experiência, se você vê de longe, é um tipo de experiência. E conforme a gente vai transitando, a gente faz também com que o público entre nessa coreografia, não de maneira a dançar junto, mas de maneira a virar, a torcer. Então, aqui na cadeira, que está voltada para frente, quando a gente vai para o fundo do espaço, naturalmente o público precisa se virar para poder conseguir assistir. Então, essa horizontalidade que sai do espaço marcado de um palco italiano e que vai para o espaço ganhando outras maneiras de se deslocar, faz também com que o público precise torcer, virar para observar melhor a obra. Aqui para a Sala Pascoal a gente está para além do palco, a gente está usando os espaços de travessia, as escadas, as paredes, então tem um pensamento do espaço um pouco expandido que a gente vai propor aqui hoje. O Rastro, enquanto marca, tem muito a ver com a história de cada pessoa. A gente trabalha numa lógica de processo colaborativo, então todos os artistas são artistas criadores, eu faço a direção do trabalho, mas todos fazem parte da criação da obra. Então tem um pouquinho de cada um, dessa história enquanto trajetória de vida, quem são essas pessoas no mundo, as trajetórias de dança. Nem todo mundo é só das danças da cultura hip hop, então tem gente mais da dança contemporânea, de outras práticas como yoga, circo, e tudo isso vem como complemento para que a gente investigue a pesquisa da TF, interseccionando todas essas experiências. Sobre a repetição rítmica, tem muito a ver com uma característica das danças da cultura hip hop, que é o bounce. O bounce é um balanço que se repete na pulsação da música e a gente usa dessa estratégia de repetição com diferentes gestos, fazendo uma composição coreográfica em tempo real. Então, a gente vai passando por algumas ações e com essa pulsação, com essa repetição, ela vai se transformando numa grande coreografia de muitos corpos. A história da ATF, a gente foi se interessando por um espaço de pensar a obra de arte para além do palco e a gente foi estudando um pouco esses espaços dos museus, das galerias, o que do cubo branco a gente pode se interessar com uma autonomia do público, o tempo mais dilatado. E aí a gente tem algumas obras, que é o Corpos de Fronteira, o Zona Cinzenta, a gente trabalha com uma fisicalidade muito intensa, com uma contração muscular, a gente foi percebendo que esse estado se transformava ao longo do tempo. O Zona Cinzenta é uma ação performativa que dura 2 horas
Então começa meio festa, tem um DJ tocando ao vivo, tem umas comidas, e isso fez a gente se aproximar das artes visuais. A gente cria umas obras fotográficas que são expostas nessa própria ação performativa, então também é uma exposição, mas também é dança, é uma série de coisas, e a gente acionava os espaços das galerias, dos espaços que a gente apresentava, com algumas plaquinhas, que meio quase as plaquinhas de museu, assim, diziam o que ia acontecer naquele espaço em algum momento. Que quando o artista chegasse, como artista do corpo, ele acionava aquele espaço. Só que quando a pessoa chegava, não tinha o artista do corpo ali, tinha só a plaquinha. Então a gente começou a chamar essas ambientações de rastros de futuro. Então era como se a gente deixasse uma marca, um vestígio de algo que ainda vai acontecer. Então o rastro, geralmente, a gente olha para um passado, mas aí no Zona Cinzenta a gente começa a olhar para um futuro, e aí o rastro obra, que a gente apresenta aqui, tem um pouco de pensar esse tempo espiralado. Isso a gente resolve na dramaturgia, a obra vai se dando com alguns elementos que se repetem em diferentes momentos, então a pessoa que está assistindo, lá no meio ela fala assim, nossa, isso eu já vi, ou não sei se vi, e isso vai confundindo a percepção, mas é como se o passado voltasse a ser presente, que também fosse um futuro, meio, começo, meio, e do mesmo jeito que a gente vai começando, ele também vai terminando num grande acontecimento. Então tem a ver com o tempo e tem a ver com esse rastro que não é passado, mas projeta um futuro. O grupo começa em 2002, como um grupo amador, e ele se profissionaliza em 2007. E aí de 2007 para cá, aí sim é uma companhia que tem circulado no Sesc, no Estado, aqui no próprio Sérgio Cardoso a gente já veio com várias obras em diferentes momentos. E nessa história a gente ganhou alguns prêmios, como editais públicos, como PROAC, Fomento, e o APCA de melhor estreia de dança para o Elo em 2019. E a obra Rastro, que estreia agora em 2024, foi indicada ao melhor trabalho de criação coreografia. E é interessante porque é exatamente sobre coreografia que a gente está tratando nessa obra e está investigando, e foi indicada para o primeiro semestre o prêmio APCA de coreografia. Pode ser que a gente ganhe ou não, mas só a indicação já é bem importante nessa trajetória. Essa aproximação com a performance, ela é mais recente, ela é nesse trabalho de Zona Cinzenta que eu mencionei, que também é um conceito da Claire Bishop de artistas e obras interessados numa zona cinzenta entre o cubo branco e a caixa preta. Então, obras que têm característica de museu, mas também têm característica de teatro. E aí isso também tem estudado no doutorado, a gente tem aprofundado essa pesquisa na prática da companhia, e por isso a gente chega nessa ação performativa do Zona Cinzenta, mas que é bem diferente enquanto dramaturgia do que a gente propõe em Rastro.